Novamente temos uma menção à instituição de caridade quando ele morreu. Não ouvimos a Bíblia estar animada com isso. Então ele morreu e seu filho veio atrás dele. E é o que se diz sobre gerações. Depois que temos outro rei que morreu, é isso, em hebraico. Pronunciamos Yoshia. Deixa eu ver aqui. In Hebrew, we pronounce it Yoshiao. In Hebrew, Josiah. Em hebraico, Josiah, né? He goes Josias. to the wrong war. E ele vai para a guerra errada. Pharaoh Necho, the king of Egypt. Faraó, o rei do Egito, no ano 609 a.C., passa por Israel, sem a intenção de conquistar Israel, sem a intenção de lutar contra todos. Ele só precisa passar, porque ele tem uma guerra, né, no norte da Síria, contra a Babilônia. E por algum motivo, o profeta Jeremias disse, e ele decidiu impedi-lo. E ele foi para a batalha e foi ferido, né? Então o rei de Israel entrou em confronto aí com o rei do Egito, né, que estava apenas querendo passar para o norte sem nenhum motivo. E os seus servos conseguiram levá-lo de volta a Jerusalém na carruagem, onde ele morre em Jerusalém. Nesse caso, quando Josias morre, é uma tragédia. E a Bíblia nos diz exatamente o que aconteceu depois. Como as pessoas tristes estavam bem, porque estavam tristes, porque era considerado um dos melhores reis de Israel. Se eu não me engano, Josias foi um rei que viu, né, ali a questão de adoração a Deus, né, de buscar a Deus, e ele traz de volta isso para Israel. Então ela mostra que todos os reis, né, que passaram por Israel, né, um por um aqui, e se o povo estava muito feliz ou muito triste, aqui toda a vida o povo estava triste com os seus reis, né? Não é só no Brasil não, viu, que o pessoal ficava triste. E aqui alguns reis, né, deixaram o povo feliz, mas o rei que talvez deixou o povo mais feliz foi Josias, né? E essas são algumas ações deles. Não pegou todas, mas apenas alguns pedaços. Ele renovou a aliança, né? Foi o que eu falei. Ele encontrou o livro de Deuteronômio, né? E foi ler todo o livro, né? Tirou totalmente da terra qualquer ídolo. Quebrou todo o altar que não estivesse em Jerusalém. Colocou todo o ritual, concentrou na cidade santa e renovou o templo. Falando sobre a cidade santa, pessoal, nós vamos ter uma live falando sobre essa questão muito interessante. Não só mostrando o monte do templo em Israel nos seus mínimos detalhes, como nós estamos vendo aqui. É muito interessante do monte do templo. Eu já assisti uma parte muito interessante mesmo, falando ali sobre o que aconteceu na época de Jesus, sobre o que pode, né? Sobre o que pode não, sobre o que vai acontecer nas profecias. Temos notícias também relacionadas à questão do monte do templo, que está acontecendo em Israel, e esse novo governo em relação ao monte do templo. Então vai ser muito interessante, tá? Vamos seguir aqui. Celebrou a Páscoa, né? Ou seja, o rei Josias, ele renovou toda a cultura e tradição religiosa judaica, né? E Josias também alargou as fronteiras. Ele é o rei que vai ser como Davi. Ele vai nos colocar no caminho para a grandeza novamente. E ele morre nessa guerra estúpida, né? Ou seja, o rei Josias não precisava entrar nessa guerra, porque o rei do Egito não queria batalhar contra Israel, né? Estava só passando por ali, queria passar mais assim, mas alguns reis tinham isso, não queriam deixar, né? Eles eram dono do local ali, não queriam deixar que o outro rei passasse por lá ou perto do seu território. Iniciavam guerra, né?
muitas vezes o que os reis faziam? Pediam a permissão para passar. E aí a pessoa decidia, o outro rei, se deixava passar ou não. E o rei Josias entrou nessa guerra sem necessidade, né? Porque o rei do Egito não ia invadir Israel. Ele morreu na guerra, né? Era um rei que era muito, muito querido por Israel, né? Por quê? Porque ele obedeceu a Deus, pessoal. Só por isso. Tá? Ele obedeceu a Deus e as coisas deram certo. Vamos lá. E não precisava ir, o que a Bíblia nos diz sobre isso. Nem antes nem depois há um rei como ele. Nenhum outro rei tem essa frase contada sobre ele. E ele morreu e ele veio atrás de seu filho. Ele morreu e seu filho foi atrás dele e morreu também, né? E ele é o único que tem essa frase das melhores coisas. Quando Acasias morreu, ele é considerado na Bíblia como um rei mau. Ele pecou. Quando Josias morre, ele era o melhor, o último bom. E todo mundo está muito triste. Então, Jeremias, o profeta, embora seu conselho não tenha sido levado a sério, ele ainda lamenta por Josias. Então, o profeta Jeremias avisa, né, para Josias que não vá para essa guerra, mas Josias diz, não, eu vou, né, vou defender Israel, sei lá, enfim. E acaba morrendo aí. E essa é a lamentação de Jeremias e continua através das gerações. Zacarias profetiza sobre a renovação de Israel e nos diz que haverá choro de Adrimon na planície de Megido. E agora essa é uma frase muito misteriosa. Antes de tudo, em todas as outras vezes que Megido é mencionado na Bíblia, é mencionado Megido. E de repente esse nome é adicionado. Esse N, né? É a única vez que a Bíblia hebraica está escrito Megidon. Ele queria que fosse mais profético, queria que rimasse. Então o profeta ele escreveu diferente, porque ele estava falando de Megido no futuro. Então é a única vez que a palavra Megidon, e foi por isso que foi, né? Foi daí que surgiu a palavra Armagedon, tá? Que era Megido, né? Aí o profeta escreveu Megidon, Har Megidon, como era chamado, e aí virou né? De Har Megidon, virou Armagedon, tá bom? Zacarias 12 e 11. Deixa eu procurar esse texto aqui, pra gente só ver aqui. Zacarias 12 e 11. Vamos lá. Zacarias 12 e 11. Se quiserem comentando aí, pessoal, já eu vou ler os comentários aqui, tá? Aí vamos ver esse texto aqui. Pastor Jeremias hoje está fazendo falta, viu? Deixa eu ver aqui. Pera ainda. Opa. Zacarias 12 e 11. Naquele dia será um grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon, no vale de Megido. Mas aí ele escreveu Megidon. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Então ele queria que rimasse, por isso que ele escreveu Megidon, né, de Hadad Rimon, Megidon, né? Em hebraico, na verdade, tem um ritmo. Agora, quem é Hadad Rimon? Não sabemos. Não temos certeza de quem ele é. Será que é o daqui do Brasil, hein, pessoal? Tô brincando. O Haddad aqui do Brasil, hein? Meu Deus. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que ela falou. Não temos certeza de quem ele é. E o que tem a ver com Nikita. Talvez Zacarias fez aqui, ele juntou duas histórias diferentes. Eu lembro. Tá vendo como é importante quando a gente estuda a Bíblia com quem conhece, né?
de fato as histórias antigas. Então, quem foi Hadad-Rimon? Né? Eu me lembro, tá? Eu fiz essa brincadeira, por quê? Porque eu me lembrei que na época da eleição passada, para presidente, falaram, né? Hadad-Rimon era um cara mau, não sei o que, era um rei de Israel. Mas ela fala aqui que não é bem assim, né? We don't know. Ela fala que não sabem realmente quem era esse cara, que era um cara mau, a Bíblia cita isso, mas que não era um rei de Israel de fato. Se fosse ela saberia, obviamente, né? We're not sure who he is. Então ela fala, quem é esse rei Hadad-Rimon? Não? Ou quem é Hadad-Rimon, né? Não sabemos. Não temos certeza de quem ele é. E o que ele tem a ver com Nikita. Talvez. Zacarias fez aqui, ele juntou duas histórias diferentes. Eu lembro que Josias foi contra um conselho de um profeta. E ele foi disfarçado em uma fantasia. Nós voltamos na história. O rei que a Bíblia ama odiar, sua última batalha, que ele foi, bateu contra o conselho, né? E foi disfarçado. Então há uma semelhança aqui, né? Foi Acabe, né? Acabe, ele foi disfarçado, né? Não como o rei, para que ninguém soubesse no meio da batalha que era o rei, que o rei usava, né? Uma roupa diferente. Josias também fez o mesmo que Acabe, né? Era uma pessoa de Deus, fez muita coisa boa, mas não seguiu o conselho do profeta e foi para a batalha da mesma forma que Acabe, né? Meio que profético aí para ele, terminou da mesma forma também, foi ferido e morto. Acabe foi ferido, ele não fugiu da batalha, ele realmente ficou lá. Ele disfarçou seu ferimento enquanto pôde. Ele permaneceu em sua carruagem para que seu povo não ficasse desmoralizado. Então você veja que o rei tinha isso, né? Que hoje você não vê mais nas lideranças, né? Em algumas talvez você vê esse amor por lutar, para vencer uma batalha, mesmo ferido, vai até o final, entendeu? Não desiste. Não estou dizendo aqui que Acabe era uma pessoa boa, estou dizendo que os reis antigamente tinham isso, né? Essa questão de honra, tá? Que hoje, infelizmente, as lideranças, né? A sua grande totalidade não tem mais essa honra. Mesmo para alguém que era mau, o cara ele tem a honra dele também, defender aquele mal que ele acredita, né? Embora a Bíblia ame odiar Acabe, esse ato de heroísmo é apreciado pela maneira como ele liderou seu exército. Tá vendo aí? Eu nem tinha lido, a mulher falou exatamente o que eu disse, né? Era algo que foi nobre, né? Da parte de Acabe, foi ferido, mas não vou sair da batalha, eu vou ficar aqui até o final para, né, animar o povo para a batalha. Talvez por dizer o pranto de Hadad-Rimon seja uma forma poética mais elevada de dizer, chorando por Acabe, quando ele morreu, o pranto do povo de Israel, porque fisicamente, não espiritualmente, não de acordo com os olhos judaicos, mas fisicamente Acabe foi um dos maiores reis. Então, esse é o choro de um dos maiores reis de Israel. E Megidon está chorando por Josias e Zaaia, né? Eu não sei quem é aqui na tradução, mas ele fala que junta essas duas coisas. Então ela fala que provavelmente ali Zacarias ele fez uma questão poética para falar de Hadad-Rimon e esse choro de Meguido para fazer essa alusão a esses acontecimentos, né, semelhantes aí de Acabe com o rei Josias. Essa eu não sabia, né? Confesso para vocês que estamos aprendendo aqui juntos. Já vou concluir, tá, live? Estamos terminando. Agora, qual é o dia que ele está falando? É um dia que haverá uma batalha contra todos os inimigos de Israel e eventualmente Israel vencerá, mas haverá sacrifício. E o sacrifício é o que o comandante daquela batalha, o líder, que é o Messias, da casa de José,
ele será sacrificado naquela batalha. Ele morrerá naquela batalha. Mas essa batalha é necessária para abrir o caminho para que o segundo Messias seja da casa de Davi. Veja bem, pessoal, ela está fazendo aqui uma alusão, o judaísmo que acredita em Jesus tem muito isso, né? E tem um bom fundo aí de verdade, veracidade, que existe o Messias, né? Ben José e o Ben Davi. Não é que são duas pessoas, pessoal, não é isso, tá? Mas que primeiro Jesus veio como um servo sofredor, né? E aí depois ele virá como um rei vencedor. Então, é essa questão quando fala do Messias Ben José e o Messias Ben Davi, é isso, não é que são dois, mas a forma como ele veio e a forma como ele voltará serão ações, tá, diferentes. Eu acredito nisso, é muito claro na Bíblia, né? Jesus primeiro veio como alguém realmente que sofreu, né, com os nossos erros, com os erros das pessoas ali, né, que veio da forma mais humilde possível, como um filho de um carpinteiro, né? Até algumas pessoas dizem que se Jesus viesse como o homem mais rico do mundo, ainda seria humilde. Sim, seria humilde sim, mas ele veio muito mais humilde ainda, né? Como uma pessoa, né, que a Bíblia diz, olhava para ele e não via beleza nenhuma, e quando ele voltar, né, será bem diferente. Então é isso que ela fala aqui. Vamos seguir. Temos uma descrição diferente do profeta Joel, de que essa batalha é o dia do Senhor. E agora o que estou dizendo, também não sou teólogo, não sou arqueólogo, sou um guia turístico, mas estou cavando na minha mente para entender o que vai acontecer. A seguir eu olho para as frases, para frente e para trás, e noto que um pouco depois do dia do Senhor, ele olha para a terra que é como um jardim, que é como o vale de Israel. Vimos ainda fértil como até hoje. E naquele lugar nós iríamos galopar como um calvário, com barulho de carruagens. Aí está no livro de Joel, capítulo 2. Já vou dar uma olhada. Já vi de fontes egípcias, da arqueologia, da Bíblia. Se houvesse um lugar de carruagens em Israel, seria Meguido. E na minha mente estou conectando a última batalha, que está lamentando por Josias. E eles estão lamentando pelo Messias, filho de José, que abrirá o caminho para o filho de Davi, com o de Meguido. E estou supondo que João escreveu as revelações, né, o livro do Apocalipse, que a gente teve esse nome Apocalipse, mas que na verdade o nome correto é Revelação, né? Mas pegou o nome aqui no Brasil. No resto do mundo, se você falar Apocalipse, né, muitas pessoas não vão entender, mas Revelação é da forma que eles entendem. Quando João escreveu as revelações, ele fez a mesma coisa, juntou tudo. Ele está se preparando para a batalha dos reis do leste. Os inimigos são os que se reunirão para uma batalha. Nessa batalha é uma batalha necessária. O sacrifício tem que ser feito. E no final, depois da batalha, será o fim da história, porque o Messias virá e haverá paz. E não haverá mais eventos como esse. Então será... Espera ainda. Então, não é o fim do mundo, não é o fim da história. Porque é o fim de um aniversário, porque não há nada que escrever. Bem, eles se reuniram e usaram novamente a palavra Meguido em hebraico, Hará, né? Aqui no livro de Apocalipse 16. Pois a essa altura o monte é tão alto que parece uma montanha. Então veja, né, como é importante a gente entender a geografia bíblica. Meguido era um vale, só que com o passar do tempo ele foi construindo um em cima do outro, virou uma montanha, né? Foi crescendo e virou uma montanha. Da mesma forma, tá, que
Satanás, Rassatã, ele é tido no Antigo Testamento, bem no início, como uma serpente. E aí no Apocalipse, ele já é mostrado como o quê? Não mais como uma serpente, mas como um dragão. Ou seja, cresceu, evoluiu, né? Aumentou. Ou seja, a coisa ganhou uma forma, ganhou um peso. E isso que vai acontecendo na história. As coisas vão crescendo até que culminem num final, né? Então fala aqui da montanha de Meguido, né? Que se torna Armagedon. Por isso que é o tempo para a última batalha, né? Seria ótimo. Tudo seria bom em todo o mundo cristão. Então chegamos à Primeira Guerra Mundial.